A música suave do restaurante, o tilintar dos talheres e o murmúrio das conversas ao redor deveriam compor a trilha sonora de uma celebração, do meu orgulho transbordando. Era o jantar de formatura de Isabela, minha filha, minha vida. Aos 22 anos, ela estava deslumbrante em um vestido azul que realçava a cor dos seus olhos. Os mesmos olhos que eu via todos os dias no espelho. Eu havia trabalhado em turnos duplos por anos na fábrica de autopeças para pagar por aquela universidade particular, por aquele vestido, por aquele momento. Cada hora extra, cada fim de semana sacrificado, tudo culminava naquela noite. Minha esposa, Marta, sentada ao meu lado, sorria para os convidados, um sorriso polido e um pouco distante como sempre. Para todos os efeitos, éramos a imagem da família perfeita. Quando Isabela se levantou, taça na mão, para fazer um brinde, meu peito se encheu de um orgulho que quase doía. Esperei as palavras de agradecimento, as memórias carinhosas, a celebração do nosso esforço conjunto. Em vez disso, o que veio foi uma granada de mão verbal lançada no meio da nossa mesa de jantar. Eu gostaria de agradecer a todos por virem. Ela começou, sua voz clara e firme. Especialmente a minha mãe, minha rocha, meu tudo. Ela fez uma pausa, e seu olhar se moveu lentamente até pousar em mim. O sorriso em seu rosto desapareceu, substituído por uma frieza que eu nunca tinha visto antes. E eu também preciso aproveitar este momento de honestidade para esclarecer uma coisa. Este homem, disse ela, apontando a taça na minha direção, que todos vocês conhecem como meu pai, Roberto, na verdade, não é meu pai biológico. O silêncio que se seguiu foi absoluto e esmagador. O som de um garfo caindo em um prato em uma mesa próxima soou como um tiro. Senti todos os olhares se voltarem para mim. Meu sorriso congelou no rosto, uma máscara grotesca de alegria que se estilhaçou em 1.000.000 de pedaços. Olhei para Marta esperando que ela se levantasse, que risse, que dissesse que era uma piada de mau gosto. Mas ela não o fez. Ela apenas abaixou os olhos para o prato e em seu rosto, por uma fração de segundo, vi não choque, mas um brilho de triunfo sombrio. Isabela continuou, sua voz ganhando força com a atenção da sala. Eu descobri a verdade recentemente e senti que devia a mim mesma e a todos vocês viver a minha vida autenticamente sem mentiras. Então, um brinde à verdade. Alguém, um amigo de faculdade dela, aplaudiu hesitantemente, e depois alguns outros se juntaram, mais por desconforto do que por celebração. Eu permaneci sentado, paralisado. Meu mundo, construído sobre 18 anos de sacrifício, amor e dedicação inabalável, havia sido demolido em menos de 30 segundos. E a arquiteta da destruição era a mesma pessoa para quem eu teria dado minha vida sem pensar duas vezes. A dor não foi como uma facada. Foi como ter todos os órgãos do meu corpo transformados em vidro e depois estilhaçados de uma só vez. Naquele momento, eu não sabia, mas aquela humilhação pública era apenas o começo. O teste de DNA que eu exigiria mais tarde não apenas confirmaria suas palavras, mas desenterraria um segredo tão doentio e retorcido que faria a questão da minha paternidade parecer uma preocupação trivial. Para entender a profundidade daquela traição, você precisa entender o que Isabela significava para mim. Desde o momento em que a segurei pela primeira vez na maternidade, um pequeno pacote rosado e barulhento, ela se tornou o centro do meu universo. Eu era um homem simples, trabalhava com as mãos, não com a mente. Não tinha grandes ambições para mim, mas para ela, eu queria o mundo. Lembro-me das noites em que ela tinha cólica, andando de um lado para o outro no pequeno apartamento que mal podíamos pagar, cantando canções de ninar desafinadas até que seus choros se transformassem em suspiros suaves contra meu ombro. Marta, sempre mais pragmática, dizia que eu a estava mimando. Deixe-a chorar um pouco, Roberto. Vai fortalecer os pulmões dela, ela dizia da cama. Mas eu não conseguia. Cada soluço dela parecia um puxão físico no meu coração. Quando Isabela tinha 5 anos, ela se apaixonou por balé depois de assistir a um especial na TV. As aulas eram caras, muito além do nosso orçamento. Marta disse que era um capricho passageiro. Eu não me importei. Peguei um segundo emprego nos fins de semana, limpando escritórios, o cheiro de desinfetante e o zumbido solitário da enceradeira se tornando a trilha sonora da minha devoção.
Eu nunca contei a ninguém para onde ia aos sábados à noite. Apenas dizia que estava ajudando um amigo. O olhar de pura alegria no rosto de Isabela quando ela girava em seu primeiro tutu, desajeitada e perfeita, fez cada chão encerado valer a pena. A história se repetiu inúmeras vezes. As aulas de piano, o acampamento de verão de ciências, o intercâmbio na Espanha durante o ensino médio. Cada sonho dela era precedido por meses de meus turnos extras, de almoços pulados para economizar dinheiro, de consertar o carro velho em vez de comprar um novo. Marta nunca se opôs, mas também nunca ofereceu ajuda. Era como se ela visse minha dedicação não como um ato de amor, mas como uma obrigação esperada, um serviço que eu devia à sua filha. Nossa relação, a de Marta e eu, havia se desgastado com o tempo. O amor jovem e apaixonado que compartilhávamos havia se solidificado em uma parceria funcional. Eu trabalhava, ela administrava a casa. Eu amava Isabela com uma ferocidade que consumia tudo. Marta a amava com um senso de posse, como se Isabela fosse uma extensão de si mesma, um projeto a ser aperfeiçoado. Ela frequentemente me corrigia na frente da nossa filha. Não, Roberto, não é assim que se faz a lição de matemática. Ou, pelo amor de Deus, você vai manchar o vestido dela com suas mãos sujas de graxa. Lentamente, sutilmente, ela me pintou como o pai bem-intencionado, mas um tanto incompetente, o provedor bruto, enquanto ela era a guia sofisticada e inteligente. Isabela, como a maioria das crianças, absorveu tudo. Na adolescência, ela começou a se aliar à mãe nas pequenas disputas. Meu gosto para música era brega, minhas roupas eram embaraçosas, minhas histórias sobre a fábrica eram chatas. Doía, mas eu dizia a mim mesmo que era apenas uma fase, a rebelião normal de uma adolescente. A noite do jantar de formatura foi a culminação de anos dessa erosão sutil. O que eu não percebi foi que não era uma fase, era um plano. Depois do anúncio devastador de Isabela, o resto da noite passou como um borrão febril. Lembro-me de rostos me olhando com pena, de sussurros que paravam quando eu me virava. Marta me guiou para fora do restaurante, sua mão em meu braço se sentindo menos como apoio e mais como a de um guarda de prisão. Vamos para casa, Roberto. Ela está apenas sendo dramática. Você sabe como são os jovens. Ela disse, sua voz soando ensaiada. Em casa, o silêncio era uma criatura viva e pulsante. Sentei-me na poltrona da sala de estar, a mesma onde eu lia para Isabela todas as noites, e fiquei olhando para a parede. Marta se ocupou na cozinha, fazendo chá, o som da chaleira assobiando parecendo um grito. A verdadeira virada, o momento em que a dor se transformou em algo mais frio e duro, veio por volta das 2 da manhã. Eu não conseguia dormir e desci para tomar um copo d'água. A luz do escritório estava acesa e a porta estava entreaberta. Ouvi a voz de Marta, baixa e conspiratória. Correu perfeitamente, querida. Ela sussurrou ao telefone. Sim, eu sei que foi difícil para você, mas era necessário. Agora ele sabe o seu lugar. Não, ele está arrasado, exatamente como planejamos. Sim, o Ricardo vai ficar tão orgulhoso de você. Apenas continue firme. Em breve, tudo isso acabará e poderemos começar nossa vida de verdade. Meu sangue gelou. Ricardo? O primo rico e bem-sucedido de Marta, um investidor que sempre me tratou com um desprezo velado? Nossa vida de verdade? Não era um drama adolescente. Era um golpe. Uma demolição planejada da minha vida, da minha identidade. A humilhação no restaurante não foi um ato impulsivo de uma jovem em busca de sua verdade. Foi o primeiro ato de uma peça cuidadosamente orquestrada por minha esposa. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se solidificou em uma nova forma. A tristeza deu lugar a uma raiva gélida, uma determinação de aço. Eu não ia rastejar para um canto e lamber minhas feridas. Eu ia descobrir a verdade, toda ela, não importava o quão feia fosse. Na manhã seguinte, fui um homem diferente. Quando Marta desceu, eu estava sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café intocada. Precisamos fazer um teste de DNA, eu disse, minha voz desprovida de qualquer emoção. Ela pareceu surpresa, depois seu rosto se contorceu em uma máscara de preocupação. Roberto, querido, você realmente quer passar por isso? Ela é nossa filha, não importa o que a biologia diga. Não vamos deixar que um erro do passado destrua nossa família. Não é um erro do passado, Marta. É uma mentira do presente.
Respondi, olhando diretamente em seus olhos. Se Isabela está tão certa, e se você a apoia, então não terão problema em provar. Quero o teste. Ou então, vou contestar tudo que vocês duas já disseram, publicamente. Ela viu a determinação nos meus olhos e soube que não podia mais me manipular com falsas palavras de consolo. Com um suspiro resignado, ela concordou. Tudo bem, Roberto. Se é isso que você precisa para ter paz. Ela pensou que estava ganhando, que o resultado do teste seria minha derrota final, o último prego no meu caixão. Ela não fazia ideia de que eu não estava apenas procurando por um resultado de paternidade. Eu estava procurando por uma arma. E enquanto esperava, comecei a cavar no passado, revirando cada pedra da nossa vida juntos, procurando pelo nome que ouvi naquele sussurro da madrugada. Ricardo. A espera pelos resultados do teste de DNA foi a semana mais longa da minha vida. Por fora, eu mantinha uma fachada de normalidade. Ia para a fábrica, cumprimentava os colegas, comia meu almoço em silêncio. Mas por dentro, eu era um furacão de suspeitas e planejamento. Cada noite, depois que Marta ia para a cama, agora dormíamos em quartos separados, uma trégua silenciosa que nenhum de nós se deu ao trabalho de discutir. Eu me sentava na penumbra da sala de estar com meu velho laptop. Comecei a vasculhar anos de extratos bancários, registros de cartões de crédito, álbuns de fotos e e-mails antigos. Eu estava procurando por anomalias, por qualquer coisa que ligasse Marta a Ricardo de uma forma que fosse além de um relacionamento familiar casual. E eu encontrei. Primeiro, foram as finanças. Descobri pagamentos regulares e substanciais de uma das empresas de Ricardo para uma conta bancária secreta em nome de Marta. As transferências começaram há quase 20 anos e continuavam até o mês anterior. Não eram quantias triviais, era o suficiente para sustentar um estilo de vida muito mais luxuoso do que meu salário de operário poderia proporcionar. As roupas de grife de Marta, as férias só de meninas, em resorts caros, até mesmo uma parte significativa do pagamento da nossa casa, tudo financiado pelo primo dela. Eu era o burro de carga, pagando as contas do dia a dia, enquanto Ricardo era o benfeitor secreto. Depois, vieram as fotos. Em uma velha caixa de sapatos no fundo do armário, encontrei fotos de umas férias que Marta tirou com amigas 1 ano antes de engravidar de Isabela. Em uma das fotos, no fundo, quase fora de foco, estava Ricardo. Ele não estava posando com o grupo. Estava observando Marta de longe, com uma expressão que não era nem um pouco fraternal. Em outra, os dois estavam lado a lado, e a mão dele repousava na parte inferior das costas dela de uma maneira que era íntima demais, possessiva demais. A narrativa que Marta havia construído, a de um casamento com um homem trabalhador, mas sem brilho, enquanto ela mantinha laços familiares com seu primo bem-sucedido, começou a desmoronar. A verdade era muito mais sórdida. Ela estava vivendo uma vida dupla, financiada por um homem e mantida por outro. Enquanto juntava as peças, meu advogado, um velho amigo chamado Vitor, trabalhava nos aspectos legais. Ele confirmou que, se a paternidade fosse provada como falsa, eu poderia não apenas me divorciar, mas também processar por fraude, recuperando 18 anos de despesas com a criação de uma filha que não era minha. Mas, Roberto, Vitor me alertou por telefone. Isso vai ser feio, vai expor tudo. Você está preparado para isso? Vitor, eu respondi, olhando para uma foto de uma Isabela de 6 anos sorrindo em seu recital de balé, um sorriso que eu paguei com noites sem dormir e dores nas costas. Eles já tornaram isso feio. Eu só estou garantindo que a sujeira caia nas pessoas certas. O dia em que o e-mail do laboratório chegou, meu coração parecia que ia sair pela boca. Sentei-me no meu carro durante a hora do almoço, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia clicar no arquivo anexado. Abri o PDF. Rolei a página passando pelos jargões científicos até a conclusão. Probabilidade de paternidade para o suposto pai, Roberto Almeida. 0,00%. Mesmo esperando, a confirmação foi um soco no estômago. O ar saiu dos meus pulmões. 18 anos. 18 anos de amor, sacrifício, orgulho, tudo baseado em uma mentira. Fechei os olhos, permitindo-me um momento de pura dor. Mas então me lembrei do que estava procurando. Não era apenas a confirmação da mentira de Isabela. Continuei lendo.
O laboratório, por uma taxa extra que paguei, havia feito uma análise familiar mais ampla, comparando o DNA de Isabela com o de Marta para confirmar a maternidade e procurar por marcadores genéticos comuns em parentes próximos. E lá estava. A segunda bomba, a que mudaria tudo. O relatório afirmava: a análise de marcadores do cromossomo X indica uma alta probabilidade de que o pai biológico de Isabela seja um parente próximo do lado materno. Os padrões genéticos são consistentes com um pai que é tio, meio-irmão ou primo de primeiro grau da mãe. Primo de primeiro grau. Ricardo. O segredo não era apenas que eu não era o pai. O segredo era incesto. Minha filha era fruto de um relacionamento entre minha esposa e o primo dela. A náusea me subiu pela garganta. A dimensão da depravação deles era algo que minha mente simples de operário mal conseguia compreender. Eles não apenas me enganaram. Eles criaram uma criança a partir de sua aliança doentia e me usaram como uma fachada, um provedor, um tolo conveniente para dar um verniz de normalidade à sua transgressão. A dor se transformou em uma fúria branca e pura. Eu tinha a minha arma. E o confronto que se aproximava não seria apenas um acerto de contas familiar. Seria uma detonação nuclear. Orquestrar o clímax exigiu uma frieza que eu não sabia que possuía. Eu não explodi. Não confrontei Marta com um grito de acusação. Em vez disso, joguei o jogo dela, o jogo da manipulação e da aparência. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei Marta na sala de estar, lendo uma revista com um ar de expectativa nervosa. Recebi os resultados, eu disse, minha voz um campo minado de emoções contidas. Ela largou a revista. E então? Isabela estava certa, admiti, deixando a dor transparecer em minha voz, uma dor que era genuína, mas agora servia a um propósito maior. Eu não sou o pai dela. O alívio em seu rosto foi instantâneo e repulsivo. Ela se levantou e veio até mim, envolvendo-me em um abraço falso. Oh, Roberto, eu sinto muito. Eu nem sei como isso pôde acontecer. Deve ter sido um erro de uma noite muito antes de você, algo que eu tentei esquecer. Eu a deixei mentir. Deixei-a tecer sua teia de enganos, adicionando mais corda para o seu próprio enforcamento. Eu quero fazer a coisa certa, eu disse afastando-me. Quero que Isabela saiba que eu a aceito, não importa o que aconteça, e quero que a nossa família tenha um encerramento. Quero reunir todos para um jantar. Você, eu, Isabela. E quero que sua família esteja lá, seus pais. E Ricardo. Ele sempre foi como um irmão para você, e acho que o apoio dele seria importante. Marta hesitou por um segundo, a menção de Ricardo a pegando de surpresa. Mas a arrogância venceu. Ela viu isso como minha capitulação final, uma cerimônia onde eu passaria formalmente a tocha. Ela imaginou um jantar onde eu, o pai derrotado, daria minha bênção para a nova vida dela. Claro, Roberto, é uma ideia maravilhosa, muito madura da sua parte, disse ela, com um sorriso condescendente. O jantar foi marcado para o sábado seguinte em nossa casa, a cena do meu último julgamento. Convidei os pais de Marta, duas pessoas idosas e respeitáveis que me tratavam com uma simpatia condescendente. E, claro, convidei Ricardo. Ele aceitou com um ar de triunfo relutante, como um rei visitando uma província conquistada. Na noite do jantar, a atmosfera estava carregada. Isabela mal olhava para mim, um misto de culpa e desafio em seus olhos. Marta era a anfitriã perfeita, tagarelando sobre trivialidades, enquanto Ricardo sentava-se à mesa como um convidado de honra, trocando olhares significativos com ela por cima da mesa. Após o prato principal, levantei-me, com uma pasta na mão. Eu pedi a todos que viessem esta noite porque, como vocês sabem, recebemos os resultados do teste de DNA. Comecei. Minha voz calma e metódica. E eu quero, antes de mais nada, pedir desculpas a Isabela. Isabela olhou para cima, surpresa. Eu sinto muito por ter duvidado de você. Continuei. Você estava dizendo a verdade. Abri a pasta e tirei o primeiro relatório. Este documento confirma que minha probabilidade de paternidade é de 0%. Eu não sou seu pai biológico. Um suspiro coletivo de alívio e triunfo veio de Marta e Ricardo. Os pais de Marta pareciam confusos, mas aliviados por o drama parecer estar chegando ao fim. E em luz disso, continuei,
meu tom endurecendo. Eu concordo em renunciar a todos os direitos e responsabilidades paternas, mas o teste revelou algo mais. Algo que eu acredito que todos nesta mesa têm o direito de saber. O sorriso de Marta vacilou. Ricardo franziu a testa. Tirei o segundo relatório da pasta. O laboratório fez uma análise mais aprofundada para ajudar a identificar a linhagem paterna. E o que eles descobriram foi chocante. Fiz uma pausa, deixando a tensão se construir até um ponto insuportável. O relatório conclui, com 99,9% de certeza, que o pai biológico de Isabela é um parente de primeiro grau de sua mãe, Marta. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Os pais de Marta olharam para ela, seus rostos uma máscara de horror e incompreensão. Isabela ficou pálida como um fantasma, seus olhos se movendo de sua mãe para seu tio-avô. Um parente de primeiro grau, repeti, olhando diretamente para Ricardo, cujo rosto arrogante havia se desfeito em pânico puro. Como um primo, por exemplo. Foi como se uma barragem tivesse se rompido. A mãe de Marta soltou um gemido. Seu marido a segurou. Isabela olhou para Ricardo com um horror que palavras não podem descrever, a compreensão doentia amanhecendo em seu rosto. O que ele está dizendo, mãe? Ela sussurrou, sua voz tremendo. Marta estava sem palavras, seu rosto branco, seus olhos dardejando entre mim e Ricardo. Eu não tinha terminado. Abri a pasta novamente, e desta vez, extratos bancários e fotos se espalharam pela mesa. E aqui, eu disse, minha voz agora ressoando com 18 anos de dor e raiva reprimida. Estão os registros de 20 anos de pagamentos de Ricardo para Marta. Para pagar pela casa, pelas roupas, pelas férias. Para pagar pelo silêncio dela. Para me usar como fachada para o relacionamento doentio e incestuoso de vocês. A mãe de Marta desmaiou. Seu pai, um homem que sempre foi a imagem da retidão, olhou para sua filha e seu sobrinho com um nojo tão profundo que parecia que ele ia vomitar. Isabela começou a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas soluços de pura repulsa e trauma. Levantei-me da mesa. Eu posso não ser o pai biológico dela, eu disse, minha voz finalmente quebrando com o peso de tudo. Mas eu a amei. Eu sacrifiquei tudo por ela. E vocês a criaram a partir de um segredo sujo e me usaram para limpá-lo. Virei-me e saí de casa, deixando para trás a carnificina da verdade. O som dos gritos e acusações que eclodiram atrás de mim foi a trilha sonora da minha libertação. O rescaldo daquela noite foi uma terra arrasada. A família de Marta implodiu. Seus pais, devastados pela vergonha e pela repugnância, deserdaram tanto ela quanto Ricardo. A notícia se espalhou por seu círculo social como um incêndio, destruindo sua reputação e seus negócios. Ricardo, o poderoso investidor, tornou-se um pária. Eu, por outro lado, agi com rapidez e precisão. Com Vitor ao meu lado, entrei com o pedido de divórcio citando fraude, adultério e a dor emocional infligida pela conspiração de 18 anos. O caso foi rápido e brutal. Marta, sem o apoio financeiro de Ricardo e sem a simpatia de sua família, não teve como lutar. O juiz, ao revisar as evidências, o DNA, os registros financeiros, a própria natureza da fraude, ficou visivelmente chocado. A sentença foi esmagadora a meu favor. A casa, que foi comprada principalmente com fundos que eu podia provar serem meus ou cujo pagamento inicial foi secretamente financiado por Ricardo, foi concedida a mim. Mais importante, o tribunal ordenou que Marta me reembolsasse por 18 anos de despesas com a criação de Isabela, uma quantia astronômica que a deixou financeiramente arruinada. Foi uma justiça fria e calculada, não sobre o dinheiro, mas sobre o princípio. Cada centavo representava uma noite sem dormir, um turno extra, um sacrifício que fiz por uma mentira. E Isabela? A vida dela foi virada de cabeça para baixo de uma forma que eu nunca poderia desejar a ninguém. Ela teve que enfrentar a verdade horrível de que seu pai era, na verdade, seu primo de segundo grau, e que sua existência era o produto de um segredo doentio. Ela se afastou de ambos, Marta e Ricardo, e, segundo soube, começou uma terapia intensiva. Meses depois, encontrei uma carta na minha caixa de correio. A caligrafia era hesitante, infantil. Era de Isabela. Não era um pedido de desculpas, não diretamente,
Era mais uma confissão confusa, cheia de dor e raiva por seus pais biológicos e uma profunda tristeza pelo que ela havia perdido. A última linha dizia: "Você foi o único pai de verdade que eu já tive, e eu o joguei fora." Li a carta, dobrei-a e aguardei. A ferida ainda estava lá, uma cicatriz permanente em minha alma. A dor de não ser o pai dela nunca desapareceria completamente. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento de paz começou a se instalar. Eu vendi a casa, aquele mausoléu de mentiras, e comprei um pequeno sítio no interior, longe da cidade, longe das memórias. Voltei a fazer coisas que não fazia há anos: pescar, trabalhar com madeira, sentar na varanda ao entardecer sem nenhum outro som além dos grilos. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, eu não estava vivendo para outra pessoa. Eu não era o provedor, o pai, o marido, o tolo. Eu era apenas Roberto. A jornada foi a mais dolorosa da minha vida. Um caminho através da humilhação, traição e uma verdade mais sombria do que a ficção. Mas ao sair do outro lado, encontrei algo que não sabia que havia perdido. Eu mesmo. O amor que dei a Isabela foi real, e nada poderia tirar isso de mim. Os sacrifícios que fiz me moldaram no homem que sou hoje. Um homem que, apesar de tudo, ainda acreditava na decência e no trabalho honesto. Eles tentaram me apagar, me reduzir a uma nota de rodapé em sua história sórdida, mas no final, foram eles que se tornaram fantasmas, assombrados pela verdade que eu desenterrei. E eu, o simples operário, estava finalmente livre. O que define a verdadeira paternidade? São os laços de sangue ou os anos de amor, cuidado e sacrifício incondicional. No meu caso, aprendi que a biologia é apenas um detalhe técnico, mas a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única fundação sobre a qual uma vida pode ser verdadeiramente reconstruída. O que você teria feito no meu lugar? Teria buscado uma vingança tão completa ou teria simplesmente ido embora em silêncio? E você acha que Isabela, apanhada no meio de uma teia de mentiras tão horrível, merece uma chance de perdão no futuro? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. Se esta história tocou você, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você me ajuda a trazer mais histórias como esta e garante que não perderá nenhum dos nossos relatos emocionantes que postamos diariamente. Deixe também uma nota de 1 a 10 nos comentários para mostrar o quanto você gostou da história. Sua opinião é muito importante para mim. Não se esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela para mais uma história cativante. Até breve.